Hill chamava isso de ponto de virada divino e está acontecendo agora com você. Hill chamava isso de ponto de virada divino e está acontecendo agora com você. Você já sentiu que estava prestes a desistir, mas por algum motivo, algo invisível impediu você de parar? Já passou por momentos em que tudo parecia escuro, confuso, sem sentido, e então, de repente, veio uma resposta inesperada. Uma pessoa apareceu ou um sinal chegou no exato instante em que você mais precisava? Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, chamava isso de ponto de virada divino. Um momento místico, quase invisível, mas absolutamente transformador, que separa os que desistem dos que vencem. E se você está vendo este vídeo agora, não é por acaso. É porque o seu ponto de virada divino pode estar acontecendo neste exato momento. Hill dizia que o fracasso quase sempre precede o sucesso. Não porque o universo é cruel, mas porque há uma força maior, divina, espiritual, consciente, testando a fé, a persistência, a capacidade de vibrar além do caos. E só os que permanecem firmes atravessam o portal invisível da transformação. O ponto de virada não avisa quando está chegando. Ele se disfarça de decepções, portas fechadas, cansaço, falta de resultados, críticas, dívidas, solidão. Mas por trás de tudo isso, existe uma reprogramação vibracional acontecendo. O velho está colapsando para que o novo possa emergir. Este vídeo não é apenas uma reflexão, é um chamado espiritual. Hill escreveu que todo adversário, todo fracasso e toda dor carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Isso não é motivação barata, é uma lei espiritual. É o código oculto que Jesus ensinou quando falava de fé do tamanho de um grão de mostarda. É a física quântica vibrando dentro das Escrituras. É o universo inteiro conspirando a seu favor no momento em que tudo parece ruir. Hoje você vai entender por que a sua vida ainda não deslanchou, mesmo com tanto esforço. Vai descobrir o verdadeiro motivo por que a prosperidade parecia distante e por que ela está prestes a se revelar. Vamos falar do código secreto que Hill encontrou entre os versos da Bíblia, as leis da mente e os mistérios do espírito. Vamos falar de fé aplicada, de vibração elevada, de transição energética, do que Jesus chamou de novo nascimento. Porque o seu ponto de virada divino não virá com luzes e fogos. Ele virá em silêncio no momento em que você diz: eu não desisto. Se você está cansado, se sentindo no limite, saiba, você não está quebrado. Você está sendo moldado. O barro precisa ser esmagado antes de virar vaso. O ouro precisa ser provado no fogo antes de brilhar, e a sua mente está sendo reorganizada pela força criadora do universo para ativar dom. Napoleon Hill deixou pistas em seus escritos. Ele nunca foi explícito sobre espiritualidade para não afastar leitores racionais, mas quem lê com o coração aberto percebe. Ele sabia que há uma força invisível guiando tudo. Hill falava de um ritmo hipnótico, um campo vibracional que molda nossa realidade com base em pensamentos persistentes. Mas quando a vibração muda, tudo muda. E o ponto de virada divino é justamente essa ruptura silenciosa do ritmo anterior, ativando uma nova trilha energética em sua vida. E como saber se isso está acontecendo com você? A resposta está nos sinais invisíveis. Pequenos sintomas da alma. Aqui estão os 3 sinais ocultos que indicam que o ponto de virada divino já começou na sua vida, mesmo que você ainda não tenha percebido. Sinal 1. Sensação de desconexão com a vida que antes fazia sentido. Você olha para o que antes te empolgava e sente um vazio. Aquelas amizades que antes pareciam sólidas, agora soam rasas. O trabalho que você se dedicava agora parece sem propósito. Há uma inquietação interna, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas você não consegue explicar. Isso não é crise, é atualização vibracional.
É como se sua alma estivesse se despedindo de uma antiga versão de si mesma. Hill dizia que isso é o início do processo de transmutação, quando você começa a vibrar numa frequência incompatível com a realidade atual. Tudo ao seu redor começa a se desencaixar, porque um novo encaixe está sendo preparado. Se você sente isso, não lute, agradeça. É o primeiro indício de que sua transformação já está em andamento. Sinal 2. Bloqueios, atrasos e silêncios desconcertantes. Você se esforça, mas as portas não abrem. Envia mensagens e ninguém responde. Faz planos e tudo é adiado. Parece que o universo está te bloqueando. Mas Hill dizia que a ausência de movimento externo é um sinal de realinhamento interno. Quando o que você pede não acontece, é porque o que você vibra ainda está desalinhado com aquilo. E o ponto de virada começa com um freio da realidade. Deus coloca um espelho na sua frente. Essa vida que você vive é realmente a que você quer? Os atrasos são um gesto de misericórdia. O silêncio é uma pausa do céu para que você escute sua própria alma. Se tudo parece estagnado, talvez seja o universo te dizendo, não é por aqui. Ou melhor, ainda não é hora. É difícil aceitar, mas a espera tem sabedoria que a pressa não compreende. Sinal 3. Intensificação emocional inexplicável. Você começa a sentir emoções mais profundas. Chora com facilidade, tem insônia, sonhos estranhos, vontade de mudar tudo de uma vez. Às vezes vem uma tristeza profunda sem motivo, outras vezes uma alegria intensa por algo pequeno. Hill dizia que isso é sinal de que a mente subconsciente está sendo reprogramada. Quando algo grandioso está para nascer, o corpo e a mente passam por ajustes. É como um terremoto emocional. Velhos padrões são sacudidos, crenças limitantes são quebradas. E isso gera uma bagunça vibracional. Mas essa confusão é sagrada. Não lute contra isso. Sinta tudo. Deixe as emoções passarem por você como uma tempestade que limpa a atmosfera da sua alma. A intensidade emocional é um indício claro de que você está sendo preparado para receber algo maior. Esses 3 sinais podem parecer aleatórios, mas juntos são o mapa do ponto de virada divino. Hill via isso nos grandes líderes que entrevistou. Todos passaram por essa fase, e você também está passando. A diferença é que agora você está consciente, e quando você enxerga, você colabora. Você para de resistir, você se entrega, e aí o milagre pode agir. Muitas pessoas erram porque confundem sinais com castigo, acham que os atrasos são fracasso, que a solidão é rejeição, que a dor é punição. Mas o ponto de virada espiritual nunca é sobre punição, é sobre preparação. O universo só entrega grandes bênçãos para quem tem estrutura para segurá-las. E essa estrutura é construída nos bastidores, no escuro, no invisível. É ali que Deus opera. Hill dizia: a maioria das pessoas desiste quando o sucesso está a um passo de distância. E esse passo final quase sempre é atravessar o desconforto. É não se deixar paralisar pelos sinais. É entender que os sintomas da mudança são dolorosos, mas são cura, são gestação, são parte do processo. Você não está quebrando, você está sendo quebrado para renascer. A lagarta precisa ser despedaçada para virar borboleta. E você está nessa fase. O casulo está rachando, e o seu novo eu está pronto para emergir. Por isso, a partir de hoje, olhe com outros olhos para os atrasos, os silêncios e as emoções estranhas. Eles não são seus inimigos. Eles são seus guias, seus sinais. Seu ponto de virada já começou. E se você duvida disso, pergunte: por que esse vídeo chegou até você exatamente hoje? Por que não ontem? Por que não semana que vem? Porque o tempo divino é perfeito. Hill chamava isso de tempo da mente superior. E ela sempre age na hora certa. E agora chegou a sua hora.
Se tudo estiver estranho, agradeça. Se tudo estiver silencioso, escute. Se tudo estiver parado, prepare-se. O próximo passo é a revelação. E na parte 3, vamos falar sobre a vibração das palavras sagradas e como Hill conectava os ensinamentos da Bíblia com a mente subconsciente para acelerar o milagre. O que você vai ouvir pode mudar sua forma de orar, pensar e agir. Hill acreditava que as palavras têm poder criador, não apenas no sentido poético, mas literal. Em Pense e Enriqueça, ele escreveu: tudo aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o que poucos percebem é que essa frase carrega um código espiritual escondido. Porque antes de acreditar, é preciso falar, verbalizar, afirmar, declarar. Quando uma ideia ainda está no invisível, o som é a ponte que a traz para o visível. E Hill sabia que havia palavras que, quando ditas com fé, vibravam em harmonia com a frequência da manifestação. Ele estudou isso profundamente, cruzando dados de centenas de milionários, líderes e místicos, e descobriu: todos usavam orações, afirmações ou comandos internos poderosos, mesmo sem chamarem assim. Mas por que as palavras têm esse poder? Porque o som molda a realidade. No livro de Gênesis, a criação do mundo começa com uma fala: haja luz, e houve luz. Deus poderia ter pensado a luz, mas ele falou. O verbo veio antes da matéria, e Hill compreendeu isso. Ele dizia que repetir palavras com fé, em estado de emoção intensa, era como programar a mente subconsciente com uma nova realidade. Porque a mente não distingue o que é real do que é repetido com convicção. E se você repete escassez, vive escassez. Mas se repete prosperidade, mesmo sem vê-la ainda, você ativa o ponto de virada espiritual. Hill usava afirmações como rituais diários. Algumas delas não foram publicadas, mas constam em anotações pessoais reveladas anos depois. Uma delas dizia: a inteligência infinita me guia. Cada passo meu é divinamente orientado. Ele falava isso sempre que não sabia o que fazer. Outra era: riquezas fluem para mim em harmonia com minha missão divina. E mais: minha mente está aberta, meu coração está firme, minha fé é inabalável. Essas frases não eram místicas no sentido popular. Eram comandos vibracionais conscientes, capazes de alinhar corpo, mente e espírito à frequência do que se deseja. E você? Quais palavras tem repetido? Quais declarações tem feito sobre sua vida, mesmo sem perceber? Palavras como: tá difícil, nunca dá certo para mim, eu sou azarado, ninguém me ajuda, sou pobre, mas sou feliz. Tudo isso são sementes espirituais. E Hill afirmava: você colhe exatamente aquilo que planta no campo invisível da mente. O ponto de virada divino começa com a mudança da linguagem interna e externa. Mude o que você fala, e o que você vê muda também. Mas não basta repetir por repetir. Hill dizia que é preciso emoção. Emoção é o combustível da palavra. Quando você fala com vibração, com fé, com verdade, a palavra se transforma em energia criadora. Por isso, ele recomendava que os comandos fossem falados de manhã cedo e antes de dormir, os dois momentos em que a mente subconsciente está mais receptiva. E isso não é apenas filosofia. A neurociência moderna comprova. As palavras que você ouve e repete antes de dormir moldam sua estrutura mental. E Hill já dizia isso há 100 anos. Então, se você está pronto para ativar o ponto de virada divino, comece com a palavra. Escolha uma afirmação. Fale com emoção. Repita todos os dias e observe como sua realidade começa a dar sinais de alinhamento. Não é mágica, é lei.
A mesma lei que governa a gravidade governa a vibração. E se você vibra através do som sagrado, a criação responde. Aqui vai um modelo inspirado nas frases de Hill, adaptado para você usar agora mesmo. A partir deste instante, eu declaro: minha vida está se alinhando com o plano divino. Tudo o que foi travado está sendo liberado. Todas as portas certas se abrem. Meu coração vibra fé, minha mente irradia prosperidade. Eu sou guiado, protegido e abastecido pela inteligência divina. E meu ponto de virada começa agora. Leia isso com o coração. Fale em voz alta, escreva no seu caderno, coloque na parede, porque cada vez que você declarar, a vibração se fortalece e o universo responde. Hill dizia que o poder está dentro de nós, mas só se manifesta quando escolhemos falar com intenção. A palavra é a semente. O pensamento é a raiz e a ação é o fruto. Sem palavra nada germina. Comece hoje a falar como quem já recebeu. Declare como quem já vive. Afirme como quem já é. Porque o ponto de virada não começa fora. Ele começa no som que você permite ecoar dentro de você. E se até aqui esse vídeo está tocando seu coração, escreva agora nos comentários a frase: minha palavra cria meu milagre. Escreva com fé. Compartilhe com alguém. E prepare-se para o que virá. Na parte 4, vamos revelar o erro silencioso que 97% das pessoas cometem no momento mais decisivo da virada. Um erro que pode atrasar sua bênção por anos. E como evitar isso ainda hoje? Você já esteve tão perto de algo grandioso, mas por alguma razão tudo desmoronou de repente? Já sentiu que estava prestes a vencer e algo inesperado, um medo, uma dúvida, uma crítica, uma desistência, colocou tudo a perder? Napoleon Hill estudou esse fenômeno durante décadas. Ele entrevistou mais de 500 pessoas extremamente bem-sucedidas e percebeu um padrão chocante. A maioria das pessoas que fracassam falham a centímetros do sucesso total. E o motivo quase sempre era o mesmo: um erro. Um único erro silencioso, invisível, mas fatal. Hill chamava isso de abandono emocional da fé ativa. O que isso significa? Significa que, mesmo dizendo que acreditavam, muitas pessoas, no íntimo, pararam de vibrar como vencedoras. Continuaram orando, agindo, tentando, mas por dentro já haviam desistido. A fé se tornou automática. As ações viraram obrigação e a vibração desceu. Hill dizia que quando a emoção morre, a fé também morre, porque fé sem emoção é apenas um conceito morto, e o universo não responde a palavras soltas, ele responde à energia viva por trás delas. Esse erro não acontece de uma vez, ele vai se instalando aos poucos, no cansaço, no hábito, nas repetições vazias. Quando você ora, mas já não sente. Quando você trabalha, mas sem propósito. Quando você sorri, mas por dentro está murcho. O ponto de virada divino exige uma força espiritual que se mantém acesa mesmo na escuridão. E é exatamente aí que a maioria falha, porque esperam luz para acreditar, quando na verdade é preciso acreditar para que a luz apareça. Eu via isso nos grandes empreendedores. Ele relatava que muitos dos mais bem-sucedidos chegaram ao ponto de pensar em desistir dias antes da reviravolta acontecer. Mas não desistiram. E foi essa resistência emocional que diferenciou os 3% que vencem dos 97% que recuam. Ele citava o exemplo de Darby, que abandonou uma mina de ouro a menos de 1 metro do filão principal, depois de meses de escavação sem sucesso. Outro homem comprou o equipamento usado e encontrou a fortuna logo depois. Por quê? Porque Darby perdeu a convicção interior. Ele cometeu o erro silencioso, e esse erro pode estar rondando você neste exato momento. Você tem feito tudo certo, tem buscado, tem trabalhado, tem orado, mas talvez, sem perceber, tenha deixado a fé viva ser substituída por rotina espiritual.
Talvez tenha deixado a chama apagar enquanto o corpo continuava andando. E é por isso que o milagre não veio. Porque ele precisa de um solo fértil. E esse solo é a sua vibração emocional. Como reverter isso? Como recuperar a força interior e reativar a fé verdadeira? Hill ensina 3 atitudes simples, porém poderosas. 1. Retorne à emoção original do seu sonho. Lembre-se de como era quando você começou. O brilho nos olhos, a empolgação, a certeza louca de que era possível. Volte a sentir isso, reviva aquele momento, imagine-se alcançando, sinta como seria. Isso reativa o campo vibracional original. 2. Reforce sua visão todos os dias com emoção real. Não apenas visualize, sinta. Feche os olhos e veja a cena completa. Onde você estará, com quem, como será sua casa, sua conta bancária, sua vida. Faça isso com emoção verdadeira, não como obrigação. 3. Proteja sua vibração de ladrões de energia. Evite pessoas, conteúdos, músicas, ambientes que diminuem sua fé. Hill dizia que a mente é como um jardim. Se você não cuida, as ervas daninhas crescem. E essas ervas são os pensamentos negativos plantados por vozes externas. Se você está vivendo um momento de estagnação, não mude seus planos, mude sua vibração. Não troque de caminho, troque a emoção com que anda por ele. O ponto de virada não exige mais esforço, ele exige mais fé viva. Fé que sente, fé que declara, fé que se levanta no meio da dor e diz, eu continuo. Lembre-se, o erro silencioso parece pequeno, mas destrói impérios internos. Não deixe a sua fé ser anestesiada. Hoje é o momento de reativar a energia que você tinha no início, de se lembrar por que começou, de vibrar como quem já venceu, mesmo antes da vitória chegar. E agora, se esse conteúdo está mexendo com você, escreva nos comentários. Eu não desisto a 1 metro do meu milagre. Escreva com força. Isso é mais que um comentário. É um contrato com o céu. E compartilhe esse vídeo com alguém que está prestes a cair nesse erro. Você pode ser o ponto de virada de outra pessoa. Na parte 5, vamos entrar no nível mais profundo. A linguagem oculta entre a Bíblia e Napoleon Hill, e como alguns versículos escondem códigos vibracionais que ativam sua mente subconsciente rumo à riqueza e ao propósito. Os códigos bíblicos escondidos que Hill usava para ativar a mente subconsciente. Napoleon Hill foi profundamente influenciado pela Bíblia. Embora seu livro Pense e Enriqueça não seja religioso, ele deixa pistas espirituais em quase todos os capítulos. Ele acreditava que a sabedoria bíblica contém códigos mentais e espirituais capazes de transformar o subconsciente humano. Mas esses códigos não estão nas palavras comuns, e sim nas entrelinhas, nos padrões, nas repetições e na simbologia. Hill escreveu: a mente subconsciente é influenciada por sentimentos dominantes, e os sentimentos mais intensos são os que vêm da fé. E que fonte maior de fé do que a própria Escritura? Hill observava que os versículos mais poderosos da Bíblia ativam o subconsciente porque falam com a alma, não com a lógica. Ele dizia que o subconsciente não entende negação nem sarcasmo, só vibração. Isso significa que quando você lê um versículo com fé, emoção e entrega, ele não é apenas uma leitura, ele é programação energética. É como se cada frase sagrada fosse uma senha e a vibração com que você a pronuncia determinasse se a porta se abre ou não. Vamos a alguns exemplos. Quando a Bíblia diz em Marcos 11:24, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e assim será convosco. Hill vê um processo completo de manifestação. O pedido, claro e específico. A emoção, crer. A aceitação antecipada, agir como quem já recebeu. Essa é exatamente a estrutura que ele ensina no capítulo sobre desejo ardente. Coincidência? Não.
é sabedoria atemporal. Outro código está em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Hill repetia isso o tempo todo com outras palavras. Você se torna aquilo que pensa continuamente. Aqui a palavra coração não é literal. No hebraico, ela se refere ao centro do ser, ou seja, a mente subconsciente. Mais uma vez, a Bíblia e Hill se encontram. Duas linguagens, um mesmo poder. Mas talvez o versículo mais poderoso e negligenciado seja Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Hill chamava isso de criar uma nova identidade vibracional. Ele ensinava que para mudar os resultados era preciso mudar a mentalidade. E para mudar a mentalidade era preciso reprogramar o subconsciente através da repetição, da fé e do sentimento. Isso é exatamente o que Paulo disse: transformação interior pela mente. E o resultado? Um novo mundo externo. Você começa a perceber o padrão? A Bíblia não é apenas um livro de regras, é um manual vibracional, é uma tecnologia espiritual. E Hill, mesmo sem se declarar teólogo, decodificou isso de forma prática. Ele viu que as Escrituras ensinam, através de metáforas e declarações, o que hoje chamamos de física quântica espiritual. E o que são os milagres bíblicos, senão a manifestação de realidades paralelas ativadas pela fé? Lembre-se da mulher que tocou o manto de Jesus. Ele disse: a tua fé te salvou. Não foi o toque, não foi o manto, foi a vibração da fé. Hill acreditava que o mesmo princípio se aplica aos nossos objetivos. Você não conquista o que quer apenas pelo esforço físico, mas pela convicção vibracional que emana de dentro de você. E é por isso que, quando você lê a Bíblia com consciência espiritual e entendimento de Hill, você ativa um poder silencioso. As palavras deixam de ser frases decorativas e se tornam códigos mentais. Por isso, se você deseja um ponto de virada, comece a usar os versículos como comandos. Por exemplo, ao acordar: este é o dia que o Senhor fez, nele me alegrarei. Salmos 118:24. Isso eleva sua vibração logo pela manhã. Antes de uma decisão importante, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Isso entrega o controle. Quando estiver com medo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Isso reforça a segurança interior. Antes de dormir, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. Isso reprograma sua noite. Quando você repete esses códigos com sentimento real, você está fazendo exatamente o que Hill recomendava: inundar sua mente subconsciente com comandos positivos, carregados de fé, para alterar sua realidade. E com o tempo, algo começa a mudar. Situações aparecem, ideias surgem, portas se abrem, pessoas certas te encontram e tudo parece mágica, mas não é, é lei. Agora, se você está entendendo a profundidade disso, escreva nos comentários: eu uso as palavras da fé para programar minha realidade. Faça isso com intenção. Compartilhe com alguém que precisa reconectar a espiritualidade com a prosperidade. E prepare-se para o encerramento. Na parte 6, vamos finalizar com a técnica vibracional secreta que Hill usava antes de dormir e que milhares de pessoas afirmam ter mudado completamente suas vidas. Prepare-se para um mergulho final de transformação. A técnica secreta de Hill para dormir com o universo, trabalhando por você. Napoleon Hill guardava um dos seus maiores segredos para o momento mais sagrado do dia: a hora de dormir. Ele acreditava que os últimos pensamentos antes do sono moldavam não apenas o descanso, mas também a realidade do dia seguinte. Em suas anotações mais íntimas, ele dizia que dormir é como desligar o piloto consciente e entregar o comando da nave ao subconsciente.
E esse piloto automático, meu amigo, não discute ordens. Ele apenas obedece àquilo que você repetiu com emoção antes de fechar os olhos. Enquanto o corpo descansa, a mente continua ativa. E Hill sabia que era nesse estado que a programação vibracional mais eficaz acontecia. Não há distrações, não há ruídos externos. O portal entre o consciente e o subconsciente está totalmente aberto. E é ali, naquele silêncio profundo, que o universo se conecta diretamente com sua frequência. Por isso, ele desenvolveu o que chamava de técnica de sugestão noturna. Uma sequência simples, mas extremamente poderosa, capaz de transformar destinos. Funciona assim. Passo 1. Escolha uma frase carregada de verdade emocional. Não precisa ser longa, mas precisa tocar sua alma. Pode ser uma declaração como: estou em paz, estou seguro, minha prosperidade já está em movimento. Ou, eu sou um canal divino, enquanto durmo, o universo organiza tudo a meu favor. Hill dizia que essa frase se tornaria um comando silencioso que operaria durante toda a noite. Passo 2. Visualize um único objetivo como se já tivesse acontecido. Imagine com detalhes, sinta com o corpo, veja você recebendo aquele valor, ou abrindo um negócio, ou abraçando alguém querido, ou mudando de casa. O segredo não é desejar, é sentir como se fosse real agora. Segundo Hill, isso acelera a criação da imagem mental que o subconsciente aceita como verdade. Passo 3. Respire lentamente e repita a frase até dormir. Você pode dizer em voz baixa ou apenas mentalmente. O importante é repetir até o sono chegar. Não force, apenas sinta. Hill dizia que o último pensamento carregado de emoção se transforma em ação subconsciente nas próximas 8 horas, influenciando ideias, decisões, comportamentos e até coincidências externas. Essa técnica, aplicada com disciplina, é capaz de reverter quadros de escassez, ansiedade, medo e dúvida. E não é apenas teoria. Hill mesmo dizia: se eu tivesse que escolher apenas um hábito que transformou minha vida, foi o que pratiquei todas as noites antes de dormir. Muitos de seus discípulos, incluindo empresários, escritores e líderes, confirmaram que as maiores inspirações, soluções e encontros surgiram após noites em que praticaram a técnica de sugestão com fé viva. A pergunta é: o que você tem dito a si mesmo antes de dormir? Se você adormece reclamando, preocupado, remoendo o passado, discutindo com alguém dentro da mente ou revendo erros, está semeando tempestades. Mas se adormece declarando cura, prosperidade, clareza e confiança, está ativando o ponto de virada divino enquanto dorme. A ciência moderna já comprova que o estado hipnagógico, aquele entre a vigília e o sono profundo, é altamente receptivo a sugestões. Seu cérebro literalmente registra tudo com mais força. É nesse estado que memórias são regravadas, traumas podem ser curados e novos caminhos se formam. Hill já intuía isso muito antes da neurociência confirmar. Por isso, a partir de hoje, faça esse compromisso. Não durma mais no caos. Não feche os olhos levando o peso do mundo. Durma como quem entrega, como quem confia, como quem já recebeu. Porque enquanto seus olhos descansam, o invisível trabalha. Aqui vai uma sugestão que você pode usar esta noite. Meu corpo descansa, minha mente silencia, minha alma vibra em fé. Tudo está sendo alinhado, nada me falta, tudo me encontra. Eu sou luz, eu sou guiado, eu sou próspero e meu milagre já está a caminho. Repita, sinta, entregue e durma. Se você chegou até aqui, é porque o seu ponto de virada divino está ativado. Não por mágica, mas por decisão, por presença, por vibração. Agora, é sua missão manter essa frequência viva. Deixe nos comentários: eu durmo em paz e acordo em abundância. Escreva como ritual,
Compartilhe esse vídeo com quem precisa dormir diferente hoje. E lembre-se, Hill dizia que grandes mudanças vêm de pequenos hábitos aplicados com fé inabalável. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, que sua mente seja reprogramada por Deus e que o universo obedeça à sua nova vibração.